Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja aí com todos. Vamos para mais um devocional. Hoje é dia 22/11 de 2021 e vou falar sobre grandes exemplos que nos mostram o amor incondicional de Cristo. Porém, eu vou dar alguns exemplos, tem muito mais, né? Quero começar com um versículo que está lá em Marcos, né, capítulo 12, os versos do 41 ao 44, né? Esse primeiro fala daquela viuvinha pobre, né, que ela foi elogiada por Jesus, né, com esse ato, porque ela entregou praticamente a sua vida, ela entregou tudo que ela tinha a Deus, né? Eu vou começar. Estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valia meio centavo. E, chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E tem um outro grande exemplo também, que é do centurião. Eu gosto muito dessa história, né? Jesus entra lá em Cafarnaum. Enfim, o versículo está em Lucas, capítulo 7. Eu vou ler os versículos 1, 2. Depois eu vou pular para o 6, do 6 ao 10, que diz assim: E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter ir convosco. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o seu servo enfermo. Nossa, olha as palavras do centurião, né? Ele fala lá para Jesus, manda falar, né? Jesus, eu não preciso que o Senhor venha à minha casa, pois eu não sou digno. Eu só preciso que você dê uma ordem. Cara, olha a fé desse centurião, né? Ele não andava com Cristo, né? E que fé inteligente que esse homem teve. Não teve nem oração. Ele não andou com Cristo, mas o que tem de bom no coração desse centurião é revelado. Ele amou a vida do seu servo a ponto de buscar Jesus em prol de outra vida. Pensa comigo, esse cara, ele era diferente de todos, não é possível. Um cara sob autoridade, que se importa com a vida de um servo para ver o seu melhor, isso aí é amor. A fé dele em Cristo fez com que seu servo fosse curado. Ele diz, Jesus, basta uma palavra. Jesus, ele fica impressionado com a fé do centurião. E olha que o cara não era nem judeu, né? Enfim, mais do que ter atitudes corretas,
Mesmo que o mundo faz coisas erradas, isso é mais do que a nossa obrigação fazer o que é certo, né? O centurião, ele sabia o valor do poder e autoridade. E por isso ele se colocou debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Basta uma palavra. Jesus, ele ficou impressionado com essa fé. Precisamos ter uma fé que age, uma fé que não pegue carona na fé de ninguém. O centurião, ele nos mostra a sua obediência, ele fez o seu servo superior a si mesmo, e fez de Cristo o seu Senhor. Eu fiquei impressionada, ao ler e reler essa história dele. Tem a mulher com unguento também, do perfume. Que essa passagem está lá em Mateus, capítulo 26. Eu vou ler os versículos do 6 ao 13. Começa assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por um grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que vocês estão afligindo essa mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela está preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que essa mulher fez para sua memória. Olha o que essa mulher fez. Ela fez um ato profético. Ela prepara o corpo de Jesus para o sepultamento. E ela também, sabe o que ela mostra com isso? Ela mostra que ela valorizava mais a Jesus do que a riqueza que ela tinha. Pense, se a riqueza dela fosse só esse unguento, esse vaso de unguento. Por isso que essa história, a sua história, continua sendo contada até hoje, E, enfim, não podemos pensar que foram judeus e romanos que mataram a Cristo. Foi eu e você, por conta dos nossos pecados. Cristo, ele assumiu a culpa, ele sofreu o castigo que hoje nos traz paz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Temos livre acesso a Deus o Pai, porque recebemos a vida eterna. Só o amor de Deus, que é incondicional, ele pode transformar a sua e a minha vida e trazer paz, alegria da salvação. Cada uma dessas pessoas entenderam o amor de Cristo e por esse motivo entregou as suas vidas a Ele. Entregou tudo que tinha, Porque é impossível a gente ter fé e duvidar ao mesmo tempo, E para terminar, eu vou contar uma história, a história lá do samaritano, que se encontra em Lucas, capítulo 10, os versos do 25 ao 37. Tem mais esse e um último versículo. Vou começar. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele faz outra pergunta para o doutor da lei. O que está escrito? Como você lê? Como que você entende isso aí? E ele respondeu:
Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Enfim, quando estamos fora de Cristo, a gente não consegue amar, não conhecemos a Deus o Pai, porque não conhecemos Jesus. Jesus fala que quem conhece a mim, conhece ao Pai. E o entendimento que é terreno deixa a pessoa rígida, né? Vou continuar aqui. E disse-lhe respondendo, Jesus, né? Bem, faz isso e viverá. Jesus está falando em outras palavras. De que jeito? É a sua escolha. Cristo, ele não está falando da salvação aqui. Você vai viver, mas ele não está falando da salvação. Olha lá, o que o doutor da lei fala. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, ele está justificando o seu pecado, disse a Jesus, quem é meu próximo? E respondeu Jesus, disse. Aí Jesus, ele começa uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou longe o sacerdote. E de igual modo também vinha um levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. E aproximou-se, atou as suas feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-os sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que dele gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta ao doutor. Aí o doutor da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Você vê que ele não fala nem que foi o samaritano, né? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa, né? Ele fala, ó, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faze da mesma forma. Jesus diz em outras palavras assim, se você diz que o samaritano é seu inimigo, seja bom para com ele, pois ele que é o teu próximo. Ai, Jesus amado, nos ensina a amar. Ó, precisamos agir de acordo com o que Cristo ensina. Samaritano e judeus, eles tinham uma rixa enorme. No tempo de Jesus, mostra essa rivalidade, né? Muitos judeus, eles preferiam dar a volta maior do que passar pelo território samaritano, né? E também é bem verdade que tinham samaritanos que gostavam, né, da briga, né? Gostava de barrar os viajantes judeus. Mas olha o que Cristo fez com isso. Né? E se fosse no nosso caso, o que a gente ia fazer com isso? Ia provocar a rivalidade ou mostrar o reino? Mas olha o que Jesus faz com isso. Em nenhum momento Jesus ele fomentou esse ódio. Né? Jesus anunciou o reino de Deus o Pai tanto para o judeu como para o samaritano. Cristo, quando ele cura lá os 10 leprosos, né, o único que volta, quem que é? Samaritano. Tem outra passagem também que Cristo
ele repreende lá seus discípulos, Tiago e João, que queria ver a destruição de um vilarejo samaritano, né? Porque não mostrou hospitalidade para com Cristo, né? Se eu não me engano, esse tá em Lucas 9. Eu acho que é em Lucas 9 que fala sobre isso. Né? Que eles falam, ô Jesus, você quer que a gente faz igual Elias, que manda descer fogo do céu? Jesus, misericórdia. A graça alcance vocês, meninos, porque vocês não sabem nem que espírito ele estava invocando. Né? E tem também Jesus, ele mostra, sabe, o teu grande amor para com os samaritanos. Foi tão grande que chega a impressionar uma mulher que está lá no poço lá, junto ao poço lá de Jacó, né? Olha só o que Cristo fez, né? Colocou o samaritano como exemplo para os judeus, né? Falando lá pro doutor da lei, Jesus é da hora demais, né? E é isso que a graça faz. Às vezes ela tá aqui, mas depois, para mostrar algo maior, ela vai para lá. E que Cristo nos ensine a amar como Ele amou, e não amamos ao próximo como a nós mesmos. Né? Mas Jesus, ele fala lá em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Bom, era essa mensagem, irmãos. Espero que Jesus fale ao teu coração, né, e que você possa ter uma excelente semana. Tenha um bom dia e até o próximo estudo.